Essa é uma das maiores oportunidades do mundo cripto desde a criação do Bitcoin e simplesmente ninguém está falando sobre isso. Hoje você vai entender por que os ETFs de altcoins podem revolucionar o mercado cripto e por que isso pode ser uma oportunidade única para você. Nos últimos anos, vimos a aprovação de ETFs de Bitcoin e também do Ethereum, que ajudou a aumentar ainda mais o valor dessas duas criptomoedas. Não é à toa que a criação do ETF de Bitcoin, ele cresceu muito, principalmente com a BlackRock. Mas ter ETF só para essas duas cripto pode ser tanto bom quanto ruim, já que coloca o monopólio do mundo cripto em somente duas moedas. E aí que entra a grande virada de jogo. Wall Street não pretende parar em Bitcoin e Ethereum, né? As grandes instituições já estão mirando em quase todas as principais criptomoedas nesse momento, as famosas altcoins. Isso porque a aprovação recente de um ETF contendo altcoins como Solana e XRP pela SEC marca uma mudança significativa de postura nos Estados Unidos, o que aumenta ainda mais um super ciclo das altcoins. Para te explicar melhor, um ETF, que é um fundo de índice, é um fundo negociado em bolsa que acompanha o valor de um conjunto de ativos, ou seja, ele acompanha um índice. No caso do ETF de criptomoedas, ele permite que investidores comprem cotas que representam certas criptos sem precisar ter elas diretamente. Isso torna mais fácil para investidores tradicionais entrarem no mercado de criptoativos, pois o ETF ele oferece mais facilidade de acesso. Agora imagine diversos ETFs focados em altcoins que estão sendo aprovados. O negócio pode ser uma injeção de capital institucional nesse setor, o que vai afetar diretamente no preço desses ativos. Ou seja, a onda de ETFs cripto vai muito longe ainda. E isso é uma certeza, porque recentemente tivemos uma confirmação histórica. Em julho de 2025, ou seja, nesse mês, a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliária dos Estados Unidos, aprovou a conversão do fundo Grayscale Large Cap em um ETF, incluindo pela primeira vez altcoins como Solana, XRP e Cardano. Essa decisão é um grande avanço, já que até então os sistemas reguladores americanos só haviam aprovado ETFs vinculados ao Bitcoin ou então ao Ethereum, ou seja, as duas moedas mais fortes do mercado. Essa aprovação do GDLC segue o índice Coindex 5, que mede o desempenho das 5 maiores criptos por valor de mercado e também de liquidez. Com isso, o ETF dessas criptos terá uma carteira composta por aproximadamente 80% de Bitcoin, 11% de Ethereum, 4,8% de XRP, 2,8% de Solana e 0,8% de Cardano. O fundo Grayscale Large Cap administrava cerca de 800 milhões de dólares em ativos, o que dá uma noção do tamanho desse produto. Em outras palavras, embora a maior parte do ETF ainda seja Bitcoin e Ether, ele marca a presença das altcoins, que é literalmente um primeiro passo importante para trazê-las ao ambiente dos grandes investidores que são mais conservadores. Vale notar que mesmo com a aprovação estrutural, a SEC ainda não autorizou o início das negociações desse ETF na bolsa, mas na prática isso significa que o fundo recebeu o sinal verde para se tornar um ETF, mas não pode ser ainda comercializado imediatamente no mercado aberto, enquanto alguns trâmites finais são revisados. Se você está entrando nesse mercado agora, fica tranquilo que esse tipo de preocupação regulatória é bem comum, porque a SEC precisa incluir uma nota deixando claro que é preciso aguardar detalhes operacionais antes de liberar a negociação, mas ainda assim essa porta foi aberta. Essa mudança de postura do órgão regulador, ele tem nome e também tem sobrenome, né? Durante a administração de Donald Trump, a SEC adotou uma política mais aberta ao setor de criptoativos. E além do ETF multiativo da Grayscale, vimos sinais de que a SEC está disposta a aprovar ETFs com múltiplos criptoativos, desde que a maior parte seja composta por criptos mais consolidadas, como o Bitcoin e o Ethereum. Na semana anterior à aprovação do GDLC, a SEC já havia indicado a intenção e chegou até a aprovar um ETF exclusivo de Solana, o que reforça ainda mais a estratégia de introduzir altcoins aos poucos através de fundos com ativos mais robustos. Analistas da Bloomberg prevêem a chegada de ETFs de até 8 altcoins diferentes ainda esse ano, acompanhando essa tendência. É verdade que gigantes tradicionais de Wall Street, como por exemplo a BlackRock ou a Fidelity, ainda não entraram com força no segmento de ETFs de altcoins, né? Porém, a iniciativa da Grayscale coloca pressão nos concorrentes e amplia o leque de produtos disponíveis para investidores. E isso é uma oportunidade única para nós e também para vocês.
E por que tudo isso é tão importante para investidores de criptoativos comum? E a resposta é única e bem simples, né? A única palavra: liquidez. A chegada dos ETFs de altcoins pode aumentar ainda mais a negociação de altcoins no mercado. Para se ter ideia, o JP Morgan estima mais de 14 bilhões de dólares em entradas nos diversos ETFs de altcoins no primeiro ano. E o melhor disso é que esse valor é considerado super conservador pelos analistas. Lembrando que os ETFs de Bitcoin atraíram cerca de 45 bilhões de dólares no primeiro ano. Ou seja, o potencial por ser incrível e simplesmente por não ter ninguém falando sobre isso. Porque justamente é algo que poucas pessoas sabem aproveitar e a maioria paga por esse tipo de informação. E a gente está te dando isso totalmente de graça. A verdade é que os ETFs regulamentados mudam completamente o mundo das criptos e principalmente de altcoins, porque muitos fundos de pensão, fundos de hedge e investidores tradicionais não podiam ou não queriam comprar altcoins diretamente. E agora com isso, esses players podem investir de forma segura e dentro das regras, via bolsa de valores, em uma cesta que inclui altcoins também. E outro ponto, altcoins tendem a ser mais explosivas que Bitcoin ou Ethereum em termos de valorização potencial, devido ao seu porte de mercado muito menor e também menor liquidez. Isso significa que quanto mais dinheiro entra, o impacto percentual no preço pode ser muito, mas muito dramático nas altcoins. A gente já te mostrou isso. O grande ponto é se realmente entrarmos nesse super ciclo impulsionado por ETFs, poderemos ver algumas altcoins com valorizações gigantes em muito pouco tempo. É o famoso período de altcoin season, só que dessa vez alimentado por investidores institucionais. Claro, é sempre bom lembrar que no mercado financeiro não existe garantias. A euforia em torno das ETFs de altcoin é alta, mas cada investidor deve fazer sua própria pesquisa e saber como gerenciar seus próprios riscos. Mas ainda assim é inegável que estamos diante de uma oportunidade única, seja pelo aumento de capital, pela legitimação do setor ou pelo interesse renovado em projetos além do Bitcoin. Tudo indica que as altcoins têm motivos de sobra para entrar nos holofotes nos próximos meses. Se antes muita gente podia ignorar essas moedas alternativas, agora pode ficar dormindo, pode realmente perder o bonde que nem na época do Bitcoin. E para você não perder essa oportunidade, a gente vai te falar 4 criptomoedas que são o grande potencial dessa alt season. Começando com a XRP, que depois de enfrentar o tribunal americano por um bom tempo, essa moeda se provou uma das altcoins mais tentadas e testadas em batalhas e sobreviveu a muita coisa. Para você ter ideia, analistas da Bloomberg estimam que um ETF de XRP poderia atrair 85 milhões de dólares na primeira semana e o JP Morgan prevê até 8 bilhões de dólares no primeiro ano. Projeções indicam que com esse nível de demanda, o preço do XRP poderia saltar para 5,50 dólares até final de 2025, ou até números mais. Por isso que eu já tô com o meu na carteira, né? Na minha também. Agora, outra cripto que é uma plataforma conhecida por suas velocidades e taxas baixas também é a famosa Solana. Vários fundos de ETF de Solana já foram registrados, indicando o grande interesse dos fundos de replicar essa cripto. Há expectativas de que ETFs de Solana venham com stake incluído desde o primeiro dia, ou seja, os ETFs eles poderiam gerar rendimento passivo para os detentores, aproveitando a taxa de staking da Sol, o que é em torno de 8% ao ano. E o melhor disso é que investidores adoram rendimento passivo, então essa funcionalidade pode atrair muita liquidez nova. Inclusive, um primeiro ETF de stake de Solana já foi até lançado recentemente pela Hex Oxford e teve um ótimo desempenho inicial, sinalizando que isso não é só uma oportunidade, já é uma realidade. O JP Morgan estimou que ETFs de Solana poderiam atrair entre 3 a 6 bilhões de dólares nos primeiros 6 a 12 meses, mas com o recurso de staking, esses números podem simplesmente dobrar. Assim como também o Litecoin, que é considerado uma das moedas mais conservadoras e já está na fila com pelo menos 3 pedidos de ETF Spot pela Canary Capital, a Grayscale e também a CoinShares. E só para você ter uma ideia, essa cripto hoje já está no valor de mais ou menos 95 dólares, o que não é muito grande para esse mercado, por isso ela é mais conservadora. Mas a maior aposta de fato é o Dogecoin. Eu vi muita gente no mercado se perguntando, nós realmente vamos ter um ETF de Dogecoin? A pergunta pode até parecer piada, mas amem ou odeiem, está acontecendo.
A popular meme coin também virou uma oportunidade. A gestora Bitwise revisou seu pedido de ETF de Dogecoin para incluir resgate em espécie, ou seja, permitir que investidores possam resgatar cotas de ETF diretamente por Doge. A própria comissária da SEC indicou que essa possibilidade de resgate em espécie estará disponível para ETFs de altcoins, o que vai desencadear uma nova onda de liquidez no mercado, porque vai ser algo novo. Para vocês terem uma ideia, se um ETF de Dogecoin conseguir captar 10% do que os ETFs de Bitcoin captaram no primeiro ano, isso significaria que cerca de 4 bilhões de dólares está entrando no mercado. Embora esse seja um cenário muito otimista, especialmente se o resgate em Doge não estiver disponível logo de início, só o fato de Wall Street considerar o Doge já mostra o quão verdadeira é essa nova fase. Além dessas 4 principais, há outras altcoins no horizonte dos ETFs, como por exemplo Cardano e Avalanche. Por exemplo, também tem cerca de 90% de chance de aprovação de até o final do ano, com decisões esperadas entre outubro e dezembro. Outras como Ethereum, Sui e Aptos podem ser também a próxima. Mas a gente quer saber de você, o que você acha de toda essa movimentação? Tá se preparando para esse possível super ciclo das altcoins ou ainda tem dúvidas sobre os ETFs? Deixa sua opinião aqui nos comentários que a gente quer saber. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, falou!